Abre comigo em Isaías capítulo 6. Eu quero falar sobre esse tema hoje, Isaías na presença de um Deus santo. E a gente vai ver Isaías capítulo 6. Isaías no capítulo 6. E a gente vê aqui em Isaías capítulo 6, que esse encontro de Isaías com a presença de Deus, no templo, é o pano de fundo de toda a mensagem de Isaías. Se você entender Isaías capítulo 6, você vai entender toda a mensagem do livro de Isaías. Porque aqui arde o coração de Deus por aquilo que Ele está chamando Isaías para fazer. Aqui eu posso dizer, arde o coração de Deus para aquilo que nós vamos ouvir hoje aqui. Se você olhar para Isaías capítulo 1 até o capítulo 5, você vai entender que o povo tinha abandonado a Deus. E aí você vê uma mensagem de julgamento sobre o povo. Porque o povo tinha abandonado a Deus, o povo estava vivendo em idolatria, estava vivendo nos seus próprios costumes. Mas Deus queria relacionamento com o povo. Deus quer relacionamento com o seu povo, Deus quer proximidade. E é por isso que a gente vê também no livro de Isaías uma mensagem de esperança no futuro, através do Messias. Nós falamos isso no nosso encontro passado para falar sobre a unção. Ou seja, a mensagem de Isaías depende do Messias, e esse Messias em Isaías é chamado de Emanuel, o Deus conosco. E aí quando a gente chega em Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6, ele traz um marco na vida de Isaías. Ele diz assim: no ano da morte do rei Uzias. Isso aqui é importante, porque o relacionamento com Uzias era tão forte, que a morte de Uzias impacta o coração do profeta. E você consegue ver aqui que parece que o profeta entra no nível de desesperança. Ele corre para o templo, porque parece que ele está desesperado. E aí a gente entende, quando a gente estuda um pouquinho sobre Uzias, a gente vê que Uzias, ele inicia o seu reinado com apenas 16 anos de idade. Ele reina por 52 anos. No geral, Uzias foi um bom rei. Olha só, 2 Reis, capítulo 15, verso 3. Diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que o seu pai Amazias havia feito. 2 Crônicas 26, 5, nos lembra que ele buscou a Deus nos dias de Zacarias, que tinha entendimento nas visões de Deus, e enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ou seja, Uzias não era um rei qualquer. Uzias era um rei que buscava a Deus. Era um rei que começou a sua jornada buscando a Deus. Isaías se colou em Uzias. Você já se colou em alguém que busca a Deus? Que impactou a sua vida de tal maneira, sabe, que abençoou o seu destino, que abriu os seus olhos. Isaías fez isso com Uzias. E Uzias estava debaixo de Zacarias, que tinha entendimento nas visões de Deus. Em uma outra versão, diz que ele ensinou Uzias no temor do Senhor. Ensinou Uzias a reverenciar Deus, a amar Deus. A segunda coisa que a gente aprende sobre Uzias é que Uzias, ele não foi apenas um rei espiritual. Uzias liderou Israel em várias vitórias militares sobre os filisteus e outras nações vizinhas. E foi um rei forte. Uzias foi um construtor, um planejador e um general energético. 2 Crônicas 26, 8. Sua fama se espalhou até a entrada do Egito, pois ele se tornou extremamente forte. Ou seja, Isaías se junta com um rei que ele não é somente espiritual, ele está buscando a Deus. É um rei que sabia planejar. É um rei que sabia estratégias de guerra. É um rei que sabia das coisas naturais. Mas a vida de Uzias terminou tragicamente. 2 Crônicas 26, 16.
Diz, mas depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor, o seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Sabe o que ele fez? Ele fez mais do que Deus tinha pedido para ele. E aí ele teve que sofrer com a consequência. E é aí que Isaías se encontra. Nesse momento que Uzias morre, veja, foi nesse momento de desespero que Isaías corre para Deus. Nesse momento. E aí o que acontece? Quando ele entra no templo, continuação do verso 1. Fecha sua Bíblia não. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Nesse momento de desespero, onde Uzias sai de cena, Isaías consegue ver a Deus. Isaías pode ter ficado deprimido ou desanimado, porque um grande líder de Judá não estava mais no trono. Mas o Deus no céu agora mostra a Isaías: não se preocupe com isso, Isaías. Uzias pode não estar no trono dele, mas eu estou no meu trono. Aleluia. A visão que Isaías tem é que Deus está assentado no trono. Deus governa sobre o universo. Deus não perdeu o controle da nossa vida. Quando Isaías corre no meio de um desespero, Deus mostra para ele: o trono do céu já está ocupado. Aleluia. E quem senta no trono do céu, Isaías, não é Uzias. Quem senta no trono do céu é o Senhor. Eu vi o Senhor. Quando a gente fala sobre esse trono do céu, a gente já falou sobre isso, numa mensagem chamada O Ambiente do Trono. Muitas pessoas viram no céu, quando foram levadas ao céu, eles escreveram, eles viram sobre o trono de Deus. O profeta Miqueias, viu o trono de Deus. Jó viu o trono de Deus. Davi viu o trono de Deus, os filhos de Corá viram o trono de Deus, Etão, o ex-raíta, viu o trono de Deus, Jeremias viu o trono de Deus, Ezequiel viu o trono de Deus, Daniel viu o trono de Deus, João, só em Apocalipse, escreve 35 vezes sobre o trono de Deus. Minha pergunta é: será que os nossos olhos estão abertos para que a gente possa também ver o trono de Deus? Isso não é uma exclusividade daquele tempo, isso é uma exclusividade de quem corre para Deus. E se a gente corre para Deus, a gente precisa ver o trono de Deus. E no trono de Deus, lembre-se, Deus mostra o seu governo sobre a nossa vida. David Guzik, ele traz uma frase, ele diz o seguinte: a crença central do ateísmo ou do materialismo é que não existe trono. Não existe um trono de autoridade ou poder a qual todo o universo deva responder. A crença central do humanismo é que existe um trono, mas o homem se assenta nele. Mas a Bíblia, ela deixa clara que existe um trono no céu, e nenhum homem caído se assenta nele, mas o Senhor Deus está entronizado no céu. Diga amém a isso. Deus está entronizado no céu. Minha pergunta então é: o que nós temos visto? Para quem nós temos olhado em momentos de crise? Os nossos olhos estão nas coisas naturais? A nossa convicção está nos Uzias da vida? Lembre-se que em 2 Crônicas capítulo 20, Josafá lembra o povo: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro. Não abra mão de você honrar o homem de Deus, a mulher de Deus, que te ajuda na sua caminhada. Ele continua dizendo: crede nos vossos profetas e prosperareis. Mas a nossa segurança está em Deus, e Josafá nos lembra isso. A nossa segurança está em Deus. Deus usa homens que entendem do coração de Deus, que têm um relacionamento de Deus, para que a nossa vida possa fluir. E possa fluir aonde? Em direção a sermos mais próximos de Deus. Que a palavra de Deus nos aproxime dele cada vez mais.
E esse é o desejo, nós começamos dizendo, esse é o desejo do coração de Deus, com que a gente se aproxime mais. Então a pregação de Deus, por mais que ela nos confronte, ela nos confronta para a gente correr para Ele, não correr dele. Deus chega para Adão e pergunta: Adão, onde é que você está? Adão tinha corrido de Deus, e Deus vem até Adão. Jonas corre de Deus, e Deus não desiste. Deus não desistiu de Jonas, Deus não desistiu de Adão. Ele não desiste de você. Ele continua querendo com que você se aproxime dele. Essa é a mensagem de Isaías. Apesar de haver julgamento, porque o povo se afastou de Deus, Deus continua sendo Emanuel. Deus continua sentado no trono. Deus continua dizendo: eu sou a tua segurança. E aí no verso 2, Isaías, ele vê seres angelicais. E esses seres angelicais queimavam. Diz lá no verso 2, serafins estavam por cima dele, por cima do trono. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. A palavra serafim pode ter a mesma raiz da palavra querubim, que são seres que queimam. O que Isaías viu? Isaías viu pessoas, seres que queimavam diante da presença de Deus. Fala do fogo da presença de Deus. Está falando daquela santidade diante da presença de Deus. E quando você olha para isso, esses serafins estão por cima do trono. Isso nos lembra da Arca da Aliança. E a Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus. A Arca da Aliança tinha uma tampa, e nessa tampa, que era chamado de propiciatório, era chamado do assento de misericórdia. Aleluia! Quando Isaías encontra a visão de Deus, e ele traz uma palavra de julgamento, Deus se mostra para ele, que ele está sentado no trono, e com os serafins em cima. Isso nos lembra de um assento de misericórdia sobre o povo. Outra coisa, verso 3, Isaías não somente vê esses seres angelicais, ele ouve o que eles estão declarando. Verso 3, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E eles estão declarando algo, gente, que Isaías não tinha visto. Você já conseguiu perceber, enquanto você está orando, está buscando a Deus, que toda a terra está cheia da glória de Deus? Isaías não conseguiu ver isso. E aí ele precisa ouvir os serafins declarando isso. Isaías, toda a terra está cheia da glória de Deus. A palavra glória também fala da manifestação do caráter de Deus. Onde quer que você vá, Isaías, o caráter de Deus está pronto para ser manifestado. Onde quer que você está, lembra que a gente começou falando sobre o livro de Isaías, querer mostrar que Deus está próximo e que o nome dele é Emanuel, o Deus que está conosco. Enquanto você passar e caminhar por essa rua, lembre-se que a glória de Deus enche toda a terra. E aqui os serafins revelam que ele é santo. Ouvir como o céu ouve, ver como o céu vê, é a chave para seguirmos nesse mundo. Por quê? O apóstolo Paulo, ele vai nos lembrar que o Deus deste século cegou-lhes o entendimento, para que não lhes resplandeça a glória do Filho de Deus. Ou seja, esse mundo está cego. O mundo, como a gente vê, que jaz no maligno, está cego. Por isso é que nós precisamos ter compaixão das pessoas, porque as pessoas estão cegas. E aí o que é preciso? É preciso que você seja o sal, é preciso que eu e você sejamos a luz, para que eles possam enxergar. E essa luz é a luz do Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. O Evangelho chega para arrasar. O Evangelho chega para acabar com toda treva. Trevas tem um sentido de engano. O Evangelho chega para trazer luz e revelação da glória de Deus, de quem é o nosso Deus.
Gente, isso faz toda a diferença no ministério de Isaías. Ele ter ouvido o que os anjos estão declarando, ele ter visto o que ele viu, e eles estão declarando: santo, santo, santo. E a palavra santo aqui é a palavra kadosh, e kadosh tem dois significados. O primeiro se refere à majestade incomparável de Deus. Você compara Deus com qualquer outra coisa, é incomparável. Nós cantamos na nossa música Em Tua Presença: tudo perde o seu valor. O que pode se comparar a Deus? É o sentido da palavra kadosh. Os anjos estão falando: Isaías, isso que você está vendo é incomparável. Não tem nada na terra que você possa comparar. De tão extraordinário, de tão belo, de tão maravilhoso, de tão amoroso é o nosso Deus. Não tem nada que se possa comparar. É por isso que todas as vezes que vai falar sobre idolatria, vai falar: não faz sentido. Não faz sentido vocês adorarem algo que é morto, enquanto vocês têm um Deus vivo. Não faz sentido vocês adorarem a vocês mesmos, se tem um Deus que está acima de nós. Não faz sentido. Isaías vê: existe um Deus sentado no trono, e Ele é santo, Ele é incomparável. Fala da majestade incomparável do seu ser, fala da sua pureza moral irrepreensível, sem defeito e sem mácula. A palavra santo, ela também se refere à natureza de Deus, que não é comum, que é diferenciada de todo o resto da criação. Apolo tem uma frase: não torne aquilo comum o que Deus santificou. Por quê? Porque o que é santo é fora do comum. É fora do comum. E é dessa maneira que a gente precisa se relacionar com Deus, gente. Isso faz todo o impacto na vida e no ministério de Isaías. Os anjos declararam: santo, santo, santo. Apocalipse no capítulo 4, do verso 6 ao verso 8, nos lembra: diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha um rosto semelhante ao de ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia que está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Alguém pode dizer amém a isso? Santo, santo, santo é o Senhor Deus. Ele não muda, Ele continua sendo santo, Ele continua sendo incomparável, Ele continua sendo fora do comum. É o nosso Deus. O poder de Deus, a santidade de Deus faz parte de tudo que Ele é. A santidade de Deus faz parte de tudo que Ele faz. O poder de Deus é um poder santo, é incomparável com qualquer outro poder. O amor de Deus é um amor santo, é diferente de qualquer outro amor. A sabedoria de Deus é uma sabedoria santa, está acima de qualquer outra sabedoria. E quando a gente não entende que a santidade de Deus não é um aspecto da sua personalidade, porque se for apenas um aspecto da minha personalidade, eu ligo e desligo, é verdade. Você vê Moisés, o homem mais manso da terra, foi lá e teve um momento, um rompante, bateu na rocha. Santidade não é um aspecto da personalidade de Deus. Santidade é uma característica de quem Ele é. E se a gente não entende esse aspecto, que é uma característica de Deus, a gente tende a confundir a característica, o caráter de Deus com a personalidade humana. E aí por isso, muitos não conseguem compreender, por exemplo, o tipo de amor de Deus, que Ele ama a todos,
mas não ama tudo. Que Ele perdoa o mais terrível pecador quando esse se arrepende. Aí eu me lembro uma vez, o pastor Hélio contou um testemunho, que ele ia até Teresópolis, saía do Rio até Teresópolis para ministrar na vida de um casal, e ministrou por anos, semanas, se eu não me engano, até que ele chegou para falar sobre o amor de Deus, esse tipo de amor. E falou para o casal, Deus, Ele perdoa até mesmo o pior pecador, quando ele se arrepende. Nossa, a menina ficou extasiada, revoltada. Como pode? Como é que pode Deus, sendo tão justo, amar uma pessoa que fez esse mal? Nossa, abandonou tudo, quebrou a banca, falou, você não precisa mais voltar aqui. Porque o amor de Deus, ele não é uma característica da sua personalidade, é uma característica de quem Ele é. E o amor de Deus é um amor santo. E o que é essa santidade? Lembra que a gente começou falando que o desejo de Deus, mesmo que traga julgamento contra uma iniquidade, contra um afastamento do povo, Ele deseja com que o povo se aproxime dEle. É o desejo do coração de Deus. E aí quando a gente ora, Mateus capítulo 6, verso 9 nos lembra, portanto orem assim. Aí ele lembra, Pai nosso, olha a proximidade, Pai nosso, que está no céu. E com a visão de Isaías, quem é que está no céu? Um Deus assentado no trono. E aí quando a gente tem essa visão de um Deus assentado num trono, a gente pode dizer, santificado seja o teu nome. Nome, símbolo de caráter. Nome, representação de quem Ele é. Senhor, na minha vida, Tu és santificado. Na minha vida, Tu és fora do comum. Eu não trato Deus como se fosse um qualquer na minha vida. Eu não trato Deus de qualquer maneira na minha vida. Sim, Ele é nosso Pai, e isso nos chama para ter intimidade, mas da mesma forma, eu continuo honrando o meu Pai. Não falo de qualquer maneira com meu Pai. E Ele está falando, santificado seja o teu nome. No verso 4, a gente vê algo diferente também. Isaías sente alguma coisa. Então Isaías vê, Isaías ouve, Isaías sente. Verso 4. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Os umbrais das portas se moveram, gente. A voz dos serafins abalaram os fundamentos daquele lugar, quando anunciaram a glória de Deus. Você tem que esperar isso, gente. Sexta-feira a gente fez um evangelismo, foi maravilhoso. A gente foi lá no HC, quiseram impedir a gente, aleluia. A gente ficou do lado de fora, ali perto do ponto de ônibus, foi muito bom. A gente pegou bastante gente de coração aberto. E a gente já dava um cafezinho, dava ali uma bolachinha, né, com um panfletozinho sobre cura, com o e-book do pastor Hélio, para o pessoal fazer o download ali, legal. E a gente já perguntava, quer uma oração? Acho que ninguém disse que não. É sempre bom, né? Vem aqui, vamos orar. E a gente ora com expectativa. Quando os anjos anunciaram que a glória de Deus enchia toda a terra, dizendo que Ele era santo, 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 algo aconteceu naquele lugar físico. Eu e você temos que ter essa expectativa de que quando nós abrimos os nossos lábios para anunciar a glória de Deus, a palavra de Deus, algo vai acontecer. Quando a gente ora por uma pessoa, tem que ter uma expectativa no nosso coração, algo vai acontecer. Quando você orar na sua casa, dobrar os seus joelhos, tenha a expectativa de que algo vai acontecer na sua vida. Deus continua sentado no trono, Deus continua governando o universo. Quando você ouve a voz de Deus através daquele que clama, isso abala suas estruturas? Ou a gente está ouvindo a palavra de qualquer maneira? Como se fosse mais um discurso? Será que eu sempre falo isso, ouça a voz de Deus na voz do pregador. Mais do que ouvir a voz do pregador, busque ouvir a voz de Deus. O que Deus está falando comigo nesse momento? Porque isso é que abala as nossas estruturas.
Pastor Hélio sempre fala para a gente ter cuidado para não se familiarizar muito com o pregador. E lá vai Jesus, aquele menino, a gente jogava bolinha de gude, ganhava todas as vezes dele. Aliás, teve um momento que deu uma moca nele, que ele quis pegar minhas bolinhas de gude porque ele venceu de mim, e aí pá, deu uma moca. Familiarizou com Jesus. E a Bíblia fala que Jesus, na sua cidade, não pôde fazer muitos milagres, por causa da incredulidade do povo. Lá vai ele, conheço ele. Lá vai o pastor Rafa falar sobre isso de novo. Já ouvi. Não se familiarize, busque ouvir a voz de Deus, na voz do pregador. Lembra que a pregação da palavra é algo santo. A pregação da palavra é o evangelho chegando no seu coração, é algo santo. A gente não pode tratar de qualquer maneira, como se a gente ouvisse uma palestra qualquer. É a pregação da palavra, aquilo que transforma a nossa vida. Nós pregamos aqui, quando nós subimos nessa plataforma, nós pregamos para que você consiga ouvir Deus, para que você veja Deus. Então abra o seu coração. Será que quando você ouve essa voz, isso abala a sua estrutura? A voz do céu ainda te deixa extasiado. A voz do céu, você consegue perceber a voz do céu através da pregação. Isso faz toda a diferença. Fez toda a diferença na vida de Isaías. Verso 5. Agora com essa cena de ter visto, de ter ouvido, de ter sentido o que aconteceu, Isaías olha para si mesmo e ele se vê numa realidade finita. Verso 5 diz: então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E a comparação que eu acho legal de fazer aqui é com relação ao sol, por exemplo. O sol é algo maravilhoso, não é? A gente depende do sol, a gente precisa do calor do sol, a nossa galáxia precisa da luz do sol, mas tenta chegar perto do sol. O que acontece? Vira carvão. É algo bom. E Isaías, ele vê, presta atenção, Isaías vai buscar Deus, Deus vem até Isaías. Deus se aproxima de Isaías. A Bíblia fala do sol da justiça se manifestado. Eu quero dizer para você que quando o sol da justiça se manifesta, ele queima tudo aquilo que é palha na nossa vida e traz aquilo que ele planejou trazer. O sol da justiça, diz Malaquias, traz cura. Ao mesmo tempo, quando a gente chega perto, muito perto de Deus, a gente pode se sentir preocupado, como Isaías se sentiu preocupado. Ei, eu estou na presença do sol. Como se Isaías estivesse dizendo, é hoje que eu morro. Eu acho que eu não estou preparado para isso. Aí a gente pode ver o exemplo de Moisés. Segura o dedo em Isaías, vamos lá para Êxodo capítulo 3. Êxodo, no capítulo 3, eu quero ver duas passagens com você, onde a gente vê essa preocupação das pessoas com a manifestação da presença de Deus. Êxodo no capítulo 3, a partir do verso 1, diz que Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo. E o anjo do Senhor é o que a gente chama de uma cristofania. Ou seja, era o próprio Jesus aparecendo para Moisés. No meio de uma sarça, Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo, vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui.
Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. A mesma coisa, eu estou diante de um ser que é incomparável. Se eu chegar muito perto, eu posso morrer. Olha só o exemplo lá de Hebreus, do Santíssimo. Vai lá em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Calma que a gente vai conectar com o que eu disse no início da mensagem, que Deus quer com que você se aproxime. Hebreus no capítulo 9. E a gente vai fazer uma leiturazinha extensa. Acompanhe comigo. Verso 1 até o verso 8. Depois a gente pula para o 23. Diz: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre. Porque foi edificado um tabernáculo, cuja parte da frente, onde estava um candelabro, a mesa e os pães da proposição, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, no qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Lembra que a gente falou sobre o trono de Deus? A arca da aliança sendo esse trono de Deus. O que tinha nela? O maná, provisão e alimento. O bordão de Arão, falando sobre liderança, e tábuas da aliança, falando ali do nosso relacionamento com Deus. 5. Sobre a arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório, que era a tampa. Mas dessas coisas não falaremos agora com mais detalhes. Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entravam continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Está falando do tabernáculo de Moisés. Mas no segundo, o sumo sacerdote entrava sozinho, falando do Santo dos Santos, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Com isso, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro continua erguido. Verso 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por eles. Se o sacerdote entrasse e tivesse algo de errado, o sacerdote morria. Eu acho muito interessante, você lembra do episódio de Uzá? Davi está trazendo a arca, e Uzá quer ajudar Deus, da maneira dele. Ei, não tenta ajudar Deus da sua maneira, vai dar ruim. Uzá tenta, e toca na arca, e Deus tinha falado, não toque na arca, por causa da santidade de Deus, e Uzá morre. A gente foi lá no templo de Salomão, e lá tem aquela réplica do tabernáculo, né, de Moisés. E aí quando você entra no santo lugar, eu acho que é muito interessante, porque as figuras que a gente vê, é que a arca está de lado, né, a arca de lado, com as varas,
que eles carregavam nos ombros, ficava ali. Mas o pastor ali estava explicando para a gente que a arca não ficava de lado, ela ficava de frente. Porque essas hastes, elas ajudavam o sacerdote, porque era um lugar que não tinha iluminação nenhuma do sol. Então, o véu era grosso, e ele ia até o chão. O sacerdote não abria o véu para passar. O sacerdote passava por debaixo, um símbolo de humilhação. E aí, naquela escuridão, ele não podia só ir tocando e, toquei na arca. Não podia tocar na arca. Então o que ele fazia? Ele ia por debaixo, ele pegava nessas hastes, ele ia chegando nas hastes, até chegar próximo da arca. Mas se ele tocasse na arca, ele morria. Hebreus está dizendo que existe uma aliança superior, e que agora eu e você podemos nos aproximar, e podemos tocar em Deus, sem medo de morrermos. O apóstolo João diz: aquele em quem nós vimos, aquele a quem nós ouvimos, aquele em quem nós tocamos. E ele começa o seu evangelho dizendo: ele era o verbo de Deus, ele era Deus. O desejo de Deus é que nos aproximemos dele, e para isso nós precisamos ser purificados. Aliás, esse é o coração do livro de Levíticos. Você sabe que o livro de Levíticos, a gente fica achando, livro de Levítico, montão de regra. O livro de Levítico em hebraico significa ele chamou. Logo ali um livro para dizer: eu quero você comigo, mas você não vai se relacionar comigo de qualquer maneira. Então ele deixa o livro de Levíticos. A mesma coisa quando nós vemos Jesus. Deus está falando: vem, se relaciona comigo, mas você não se relaciona comigo de qualquer maneira. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão através de mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Hebreus capítulo 10, vai um pouquinho mais para frente. Hebreus capítulo 10, verso 19 até o verso 22. Ele diz: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Então Isaías, no capítulo 5, você pode voltar agora para Isaías capítulo 6, no versículo 5, ele está dizendo: eu vi a Deus, e agora vou morrer, e agora eu vi um Deus santo, o que vai ser da minha vida? No versículo 6, Deus está pronto para mudar a realidade de Isaías. Aleluia. Ele diz, Isaías 6:6: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Esse altar era um lugar sagrado, e era provavelmente o altar de sacrifício ou o altar de incenso. Ou seja, você lembra aqui que em Hebreus, olha só que interessante, em Hebreus, o altar de incenso, que era onde se colocava as orações, está dentro do Santíssimo Lugar, perto da arca. No santuário, no tabernáculo de Moisés, está fora. É como se o escritor de Hebreus está querendo dizer: a sua vida de oração é você se aproximando da presença de Deus. Você entra no lugar mais íntimo com Deus. E esse anjo, ele pega uma brasa. Ele pega essa brasa, provavelmente do altar de sacrifício. Gente, está tudo ligado na Bíblia. O que nós lemos aqui em Hebreus capítulo 10? Por causa do sacrifício e do sangue de Jesus, nós podemos nos aproximar de Deus. E o anjo pega a brasa, pega aquele carvão incandescente, onde o sacrifício foi feito, e ele leva lá para o Santíssimo Lugar, onde está ali o incenso. Ele pega essa brasa e toca nos lábios de Isaías.
Isaías, presta atenção, olha só isso. Isso aqui faz toda a diferença, gente. Isaías não foi destruído pela santidade de Deus. Ele foi transformado. Porque depende do coração. Você lembra que a gente começou dizendo que o povo estava sendo julgado, porque estava se afastando de Deus. Você lembra que quando a arca é pega pelos filisteus, o que acontece com a imagem de Dagon? É quebrada, é destruída. Deus julga aquele templo de Dagon. Mas essa mesma presença que julga o pecado é a mesma presença que quer com que a gente viva junto com Ele e que nos transforma. Então Isaías não foi morto, Isaías foi transformado. Verso 7, com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que essa brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, o seu pecado foi perdoado. Gente, isso aqui não mostra para você a obra consumada de Jesus? O sangue que julga o pecado na nossa vida. A santidade de Deus que julga o pecado na nossa vida, mas que ao mesmo tempo é provisão do amor de Deus e da misericórdia de Deus para que a gente corra para Ele. Isaías foi santificado, separado para um propósito, para agir em nome de Deus. Seu pecado foi julgado e a sua sentença foi declarada: você está perdoado, não tem mais desculpa. A gente trata disso nessas duas séries, uma série que a gente fez domingo de noite, chamada Identidade, falando sobre o livro de Efésios, sua nova realidade em Cristo. E uma série que a gente fez há um tempo, nos encontros de quarta-feira, chamado Pecado e Redenção. Depois você pode entrar lá no blog, ver essas duas séries, que são cruciais. Ao invés do sacerdote entrar para ser purificado, Jesus vem até o profeta. Deus envia anjos para virem até o profeta. Isso me fala do amor de Jesus por mim e por você. Como Jesus abriu mão da sua glória e Ele veio até nós. Como o homem se revestiu de humanidade, Ele veio até nós, para quê? Para nos purificar de todo pecado. A gente celebrou a ceia hoje, e a gente lembra que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Deus envia os serafins como a brasa para tocar nos lábios deles, de Isaías, e ele se torna purificado. Você lembra que Jesus ia até os leprosos para os purificar? Uma mulher tocou nele e foi curada. Você lembra que Jesus tocou em mortos e era proibido? Por quê? Porque quando você tocava em algo morto, aquele ambiente manchava a sua vida. Mas como Jesus é santo, como Jesus está em uma outra liga, como Jesus é fora da curva, Jesus foi até o morto e ressuscitou o morto. Jesus tocou naquela mulher leprosa. Lembra que aquela mulher com fluxo de sangue, aquela mulher não podia tocar nos homens, porque se ela tocasse nos homens, ela manchava. E os homens tinham que ficar fora, fazer ritual de purificação. Jesus foi tocado por aquela mulher, e Jesus não falou: eu estou impuro. Não, Jesus disse: de mim saiu poder. Ela foi curada. Jesus ia até os leprosos e tocava nos leprosos. Jesus não falava: estou impuro. Jesus dizia: vai, você está limpo. Então a santidade de Deus, ela nos purifica. A santidade de Deus, ela nos limpa, ela nos perdoa de toda a iniquidade. E é isso, essa mensagem que Deus está dando para Isaías. Você está falando do contexto: o meu povo é sujo, o meu povo é impuro, o meu povo é isso. E Ele está falando: eu vou transformar a sua vida, para que você vá para esse povo, e você possa transformar esse povo com a mensagem desse evangelho. Jesus, Ele foi na cruz e suportou a queimadura do pecado, para que nós pudéssemos viver em santidade, para que a nossa natureza seja condizente e compatível com a natureza de Deus.
e possamos nos aproximar sem medo. Essa é a mensagem, gente. Essa é a mensagem que Deus está tentando trazer para Isaías. E agora, com os lábios queimados, com a sua vida purificada, com a sua vida separada, com a sua vida santificada, veja aí no verso 8, Isaías 6:8. Agora ele ouve a voz de novo de Deus. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vá e diga a esse povo. Pessoal do Ministério de Música, pode subir? Isaías compreendeu que havia sido purificado e que isso era graça e favor na vida dele. O que Isaías fez, gente? Isaías não apresentou para Deus um montão de coisas. Olha, eu estou pregando para esse povo, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo outro. Deus, no seu mais infinito e santo amor, vai até Isaías e declara a Isaías: você é santo, você é purificado. E aí ele chega para Isaías e pergunta: eu tenho um povo que estava assim como você. Aleluia. Eu tenho um povo que estava assim como você estava, porque você estava se dizendo que você era, no meio desse povo, você era um deles. Mas Isaías, você foi separado por um propósito. Agora, para quem eu enviarei? A quem eu enviarei? Antes, Isaías se via na mesma condição do povo, afastado de Deus, mas a graça de um Deus santo toca o profeta, e ele aceita essa nova condição. Veja, ele aceita essa nova condição. Ele não fica dizendo: ah, mas quem sou eu, Jesus? Ah, não. Mas e o meu passado? E aquilo que eu fiz no verão passado? E aquilo? Não, Isaías, quando Deus fala a quem enviarei, Isaías já entendeu o que foi feito com ele. Minha pergunta é: você entendeu o que Cristo fez com você, o que Cristo fez em você? Porque quando a gente entende, as desculpas acabam. E você vê que assim que Deus falou a quem enviarei, parece que Isaías estava igual o burrinho do Shrek. Me chama, igual o pessoal do Silvio Santos, né? Chama eu, eu estou aqui, me envia. Eu entendi o que aconteceu comigo. Eu entendi que a partir desse momento, quando Jesus entrou na minha vida, algo novo aconteceu dentro de mim. E agora, o chamado de Deus tem apenas uma resposta: eu vou. Eu entendi que não é na minha dignidade, mas no poder do que Ele fez comigo. Me envia para esse povo, para que aquilo que foi feito comigo possa ser feito com eles também. A mensagem de Isaías ecoa aqui em 1 Pedro capítulo 2, do verso 9 ao verso 10. Vocês, porém, são geração eleita. Tudo que você vai ver aqui tem sentido de santidade, de ser separado para um propósito. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva com Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. E se vocês alcançaram misericórdia, Jesus deixa isso em Mateus capítulo 6. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se vocês alcançaram misericórdia, dispensem
misericórdia sobre a vida das outras pessoas. Se você foi alcançado por esse amor, dispense esse amor para as outras pessoas. Se você foi alcançado por esse poder que transformou a sua vida, você não somente tem uma mensagem, você tem um testemunho. A sua vida é uma carta viva para outras pessoas. Isso mudou o ministério de Isaías. E aí você vai ler todo o livro de Isaías, você vai ver isso se desenrolando, até ele falar sobre as bênçãos futuras do novo reino, do novo céu, na nova terra, quando Jesus voltar. Fique de pé, por favor.